Qual é a relação do esquecimento e da memória? Depois de nós tratarmos sobre o esquecimento, depois de falarmos sobre a memória, sugeriram-nos os nossos internautas, e muito obrigado, para falarmos sobre qual é a relação que existe entre o esquecimento e a memória. Desde já convido-lhe a sugerir também todos os assuntos que estiverem ligados à psicologia, à educação e à aprendizagem. Você pode sugerir para nós, vá lá para a nossa página do Facebook ou do YouTube, então sugira para nós e nós vamos tratar esses assuntos que você falar para nós. Um abraço para a Justina Mário, que sugeriu que falássemos sobre isso. Quando nós falamos sobre a memória, lembro-vos que a memória é um processo cognitivo, falamos disso só para lembrar um pouquinho, é um processo cognitivo que compreende a armazenação do conteúdo, ou seja, ouvir primeiro o conteúdo, que é a aquisição, a armazenação, depois a evocação, que é tirar o conteúdo. Portanto, a memória é isso. O esquecimento é aquele desaparecimento do traço minésico do tipo. Nós, quando detectamos algum esquecimento sobre um conteúdo, é como que o conteúdo ele desaparece ou não em condições da utilidade que o conteúdo tem para nós. Por exemplo, quando nós vamos para um matagal, por exemplo, para um local que tem muitos bares, aquele local, se for virgem, se não for utilizado recentemente, ele não aparece nenhuma pegada. Se nós formos para lá e pisamos pela primeira vez, nós vamos registrar uma pegada. A memória, ele guarda qualquer conhecimento como uma pegada recente, como alguma coisa nova. E isso nós chamamos de traço minésico. Ora, um traço minésico é qualquer registro de algum conteúdo novo, conteúdo recente na memória. Esse registro pode ser forte, médio ou fraco, tá? Em função da importância que esse conteúdo faz para a pessoa. Portanto, quando nós falamos aqui do esquecimento, nós estamos a falar do desaparecimento desse registro, do desaparecimento desse traço minésico na memória e que a memória não volta a reconhecer um conhecimento que ele já terá aprendido. Portanto, isso aqui é que nós chamamos como processo do esquecimento. Nós vamos lembrar que naquele vídeo falamos também que o esquecimento ele acontece porque nós não utilizamos o conhecimento ou porque o conhecimento que nós aprendemos não achamos que seja importante para nós e nós não colocamos aquele conhecimento em prática. Então, qual é a relação que existe entre o cérebro e a memória? O cérebro, ele subsiste exatamente, o cérebro, o esquecimento, perdão, não o cérebro e a memória, mas o cérebro, a memória e o esquecimento. A memória, ele subsiste porque o esquecimento também existe. A pergunta que eu faria, talvez para muitos, é o que seria do cérebro, da memória, se não tivesse que esquecer conteúdos? Nós teríamos que lembrar de todas as coisas, tá? Coisas inúteis, coisas úteis, o que presta, o que não presta. Portanto, tudo que o organismo vive e experiencia, a memória devia ter a responsabilidade para lembrar. Mas não é isso que acontece. Acontece que tudo que o organismo vive, tudo que nós vivemos, algumas coisas são evidenciadas pela memória, ou seja, algumas coisas a memória lembra e são geralmente aquelas que são mais importantes para o indivíduo, aquilo que nós achamos que devia ficar lá na memória e usamos constantemente, e o que não é útil, não é de relevância para a experiência pessoal, a memória apaga de forma automática. Portanto, a relação é que o esquecimento ela tem uma espécie é um processo da memória que consiste em eliminar conteúdos que não são úteis e isso faz com que a memória tenha capacidade para armazenar outros conteúdos importantes de tal maneira que o que não é importante desapareça, não é utilizado, não é colocado em prática e o que é importante venha em tom de importância a ser utilizado em qualquer momento ou nos momentos em que nós achamos que seja útil, colocamos em prática essa memória. Portanto, a memória, as lembranças, elas subsistem porque o esquecimento também existe. Não existe esquecimento sem a memória e não existe a memória sem o esquecimento. Tá? Então, é importante esquecer algumas coisas? Agora, para não esquecermos algumas coisas, ou seja, existem aquelas pessoas que esquecem conteúdos importantes que eles acham que é importante. O que é preciso? É preciso dar um tom de importância a qualquer informação que nós queremos que ela permaneça definitivamente na nossa memória.
Uma informação, ela permanece definitivamente na nossa memória quando nós informamos para a nossa memória que ela é útil, que ela é importante, que ela precisa permanecer. E isso é feito de forma prática. Então, pegue aquela informação que você acha que é importante, coloque-o em prática. Pegue aquela informação que você acha que não deve esquecer, coloque-o em forma de um episódio. Pegue aquela informação que você acha que não deve esquecer e relembre de momento em momento. A memória vai compreender que o que geralmente o indivíduo vai lá para pegar é alguma coisa que ele precisa de forma constante. E o que nós precisamos de forma constante, a memória cria um atalho para que o indivíduo tenha acesso rápido a essa informação. É isso que a memória precisa fazer, criar um atalho para que o indivíduo tenha acesso rápido a essas informações. E um atalho é o quê? Um atalho é um caminho curto para termos acesso a alguma coisa. Para que isso aconteça, repito, caro amigo, você precisa fazer com que a informação que você adquiriu agora, um conteúdo, o que você revisou, uma experiência de vida, você precisa tornar e fazer entender que na memória que ele é útil, e para isso você precisa lembrar toda hora daquele conteúdo, você precisa colocar aquele conteúdo em prática, você precisa dizer dessa forma à memória que ela é útil. Tá? É como, repito, os exemplos que eu já dei, inclusive, nós praticamos alguma atividade. Se você tiver que para um curso de informática, por exemplo, e você tiver a manusear os computadores, se você for pela primeira vez e você não tiver um computador em casa, a probabilidade do conhecimento que você adquiriu no curso de informática desaparecer para a sua memória é muita. Mas se você tiver um computador em casa e você for para um curso, toda a prática, todo o conhecimento que você adquire hoje no curso, se você for para casa e exercitar, tá? Você vai colocar propriedades para o cérebro reconhecer e intensificar o traço minésico do conhecimento novo. Portanto, você vai reforçar aquele nó de conhecimento sobre a informática em casa, na rua, onde você vê no computador, você vai querer mexer, então você vai reforçar aquela experiência. A experiência fica mais robusta, mais forte. E quanto mais forte, mais robusta for alguma experiência, portanto, mais benéfica é para o cérebro e dificilmente o cérebro pode esquecer. Então, essa é a prática, tá? São essas dicas que eu quero passar para você. E desde já, para não perder aqui os nossos conteúdos, clique aí no sininho do Facebook ou na nossa página do YouTube, siga a nossa página e acompanhe todas as novidades que nós vamos ter. Sugira para nós algum conteúdo, alguma informação, o que você quer que a gente partilhe com você e fale com você no âmbito da educação e da psicologia, nós vamos apresentar para vocês. Abraços e até mais.